Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Vamos continuando aqui subindo degraus na sua saga em língua portuguesa. Agora, ó, regência verbal. Alexandre, mais fácil ou mais difícil do que a regência nominal? Mais difícil, não há dúvida. Ainda que você tenha de decorar, existem algumas especificidades meio esquisitas. Então, primeiro, olhe o seu material. Lá eu fiz 2 quadrinhos de coração. Peguei questões, né? Você não imagina quantas, de regência verbal. Analisei e vi quais são os principais verbos dentro dessas tais questões. Coloquei em 2 quadrinhos. Você os terá aqui, ó, na ponta da língua, num alto caminho. Tem que sentar, estudar e exercício. Aí, além do quadrinho, eu fiz aqui o meu quadrinho. No meu quadrinho, eu pego o puro sumo. Alexandre, então não vou nem olhar os quadrinhos que você colocou. Pelo amor de Deus, você tem de olhar. Porque além desse quadrinho que você vai ter no material, que na verdade são 2, você vai ter um outro quadrinho no seu caderno, que você vai fazer comigo agora, ok? Então, cuidado, não deixe de fazer exatamente o que o tio falou. Vamos lá. Primeiro, assistir é o primeiro verbo que temos de ver. O assistir, meu aluno, ele traz consigo 4 ideias. Assistir no sentido de ver, de prestar socorro, repare agora, de morar e de caber. Não entendi. Eu posso assistir ao jogo, sentido de ver. Eu posso assistir o doente ou ao doente no sentido de prestar socorro, de dar assistência. Eu posso assistir no sentido de morar, eu assisto no Rio de Janeiro, então é no sentido de morar, a gente quase não usa. E o assistir no sentido de caber ou não algo a você. Por exemplo, tal direito não assiste a você. Agora, não há dúvida de que dentro de provas de concursos públicos, o assistir no sentido de ver, de presenciar, e o assistir no sentido de prestar socorro, de dar assistência, são os 2 sentidos importantes para as provas. Por isso, estão aqui. Detalhe, quando você assiste no sentido de ver, ele, o verbo assistir, vai reger, vai pedir a preposição a no complemento verbal. Ou seja, ele é aquele verbo que pede preposição. É o tal do transitivo indireto, ok? Cuidado com isso. No nosso dia a dia, não falamos assim, hein? Então, a tendência qual é? Você assistiu o jogo ontem? Não. Eu assisti ao jogo. Você percebeu? Então, cuidado com isso, que normalmente no dia a dia você é deturpado. Existe uma deturpação da chamada norma culta. Então, aqui, o assistir está no sentido de ver, ele é um verbo transitivo, repare, indireto, que rege, que pede um complemento chamado objeto indireto, lembra? E o objeto indireto é aquele que é encabeçado, introduzido necessariamente pela preposição. Fomos juntos? Tem de memorizar. Eu não assisto o filme, eu assisto ao filme. Tranquilo? Então tá. Agora, assistir no sentido de prestar socorro, de dar assistência, você vai anotar com muito carinho também. Neste caso, o verbo pode ser transitivo direto ou indireto. Cabem ambas sem problema algum. Alexandre, mas não vai mudar o sentido? Não muda nada. Tanto faz ser direto quanto indireto. Então, o médico, ele pode assistir o doente ou assistir ao doente. Faz diferença. Então, repare, assistir no sentido de prestar socorro, de dar assistência, pode ser direto, acompanhe,
O médico aqui, assistiu o doente, não introduzido por preposição, objeto direto. Neste primeiro caso, ele é transitivo direto. Ou ele pode ser transitivo indireto. O médico assistiu. Aqui eu botei jogo, tá de brincadeira. Repare, não. Aqui é ao vivo, meu aluno. É ao doente. Opa, peraí, deixa eu pegar minha canetinha. Tô na área. Voltei. Ao doente. Então, repare o seguinte, que cabem ambas sem problema algum. Pode ficar tranquilo. Eu já ouvi, eu não sei se em tom de brincadeira, alguém falando assim. Não vou falar, né, nome de ninguém, mas falando que aqui, quando você assiste o doente, a assistência seria de uma maneira menos atenciosa, seria pior do que assistir ao doente. Não tem nada a ver, meu aluno, não muda nada. Não é como se fosse esse médico assistindo ao doente num hospital público e o médico assistindo ao doente no Albert Einstein. Nunca ninguém morreu lá, né? Sempre sai vivo. Não é o caso. Lá pode assistir o doente ou ao doente. Cabem ambas sem problema algum. Tranquilo? Então tá. Então vem comigo. Repare. Lembrar e esquecer. Detalhezinho importante. Isso aqui é o quê? Calma que eu vou lhe explicar. Meter, se, nos e vos. Estes caras aqui, ó, são chamados de pronomes. Vou colocar aqui direitinho. Pronomes oblíquos, ó, oblíquos átonos. São pronomes oblíquos átonos. Veja, quando o pronome oblíquo átono se associa aos verbos lembrar e esquecer, eles se tornam pronominais. E daí? Sendo ele, o verbo lembrar aqui pronominal, ele passa a ser transitivo e indireto. Você vai colocar tudo isso aí no papelzinho, tá? Eu estou contando com isso. E se ele é transitivo e indireto, repare, ele necessariamente vai trazer consigo o objeto indireto. O objeto indireto é aquele complemento verbal introduzido pela preposição, que no caso aqui é a preposição de, ou seja, de mais o artigo o. Então, deixe-me repetir. Quando os verbos lembrar e esquecer vierem associados aos pronomes oblíquos átonos, eles serão pronominais. Quando pronominais, serão transitivos indiretos. E transitivo indireto significa pedir um complemento preposicionado. Então, esqueci-me do resultado e não o resultado, ok? Legal. Agora, faltou aqui, deixa eu me botar também, faltou aqui a fome, um izinho. Lembrei o resultado, acompanhe. Agora é a hora, hein? O me, que apareceu no primeiro exemplo, saiu. Então, quando eles não vierem ligados aos pronomes oblíquos átonos, eles serão não pronominais. E se não pronominais são, eles não vão pedir preposição. Eles passam a ser transitivos, ó, diretos. Deixe-me dar uma melhoradinha nisto aqui para ficar bonito no padrão. Ó, transitivos diretos. E o que é o transitivo direto? É aquele que pede um complemento verbal não introduzido por preposição. Muito cuidado com isso. Lembrar e esquecer. Quando pronominais pedem a preposição de. Lembrar e esquecer. Quando não pronominais não pedem a preposição de. Anote. Continuando. Informar, avisar, certificar, cientificar, são todos verbos chamados transitivos, diretos e indiretos. Nada demais também, não fique assustado. Repare aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Se são verbos
transitivos diretos, diretos e indiretos significa o quê? Significa que eles pedirão dois complementos verbais. Um complemento não preposicionado e o outro sem. Melhor, não preposicionado e o outro com. Ajudou. Então, o grande detalhe é você não confundir assim, Alexandre, se ele pede dois complementos, podem ser dois diretos ou dois indiretos? Meu aluno, existem até algumas exceções na língua. Por exemplo, queixei-me do assunto ao professor. Do assunto e ao professor são dois objetos indiretos, ligados ao mesmo verbo. Mas isso é raro, é exceção, é especificidade. O que existe é, se existem dois complementos ligados a um mesmo verbo, um não trará a preposição e o outro trará necessariamente. Ok? Então tá. Então repare que aqui, informei ao aluno está com a preposição a. Este é o objeto indireto. E o resultado não está com a preposição, é o objeto direto. Até porque quem informa alguma coisa a alguém ou informa alguém. Veja, agora o aluno está sem preposição. Informa alguém de alguma coisa. Agora o resultado está com a preposição de. Então, cuidado com isso. Quem informa, quem avisa, quem certifica, quem cientifica algo a alguém ou alguém de alguma coisa. Não posso misturá-los. Perfeito? Gostei. Vamos embora. Agora, vou partir para cá. Mudei minha posição. Olhe bem, preste atenção. Peguei minha aguinha aqui para dar um moral. E você vai acompanhar comigo. Deixe-me ver o nosso tempo. Tá bonito? Repare. Verbos pagar e perdoar. Mole também. Quando você paga e perdoa, uma pessoa, eu vou explicar isso direitinho. Uma pessoa, eles serão transitivos, indiretos. Alexandre, não entendi nada. Relaxa, meu filho. E quando você paga ou perdoa uma coisa, eles serão verbos transitivos diretos. Então veja comigo aqui. Repare só. Quando eu aqui no exemplo coloquei paguei o recibo, repare que recibo é uma coisa. Se se trata de coisa, o objeto tem que ser direto. Ou seja, eu paguei o recibo, pagar aqui está como transitivo direto e o recibo como objeto direto. Recibo é coisa, os verbos pagar e perdoar vão ser transitivos diretos. Não por acaso eu perdoo o pecado. Percebeu? Por que eu perdoo o pecado? Porque pecado é coisa. Agora entenda. No segundo exemplo, eu paguei ao funcionário. Funcionário é uma pessoa. Alexandre, se funcionário é uma pessoa, aí o verbo pagar, perdoar também, ele passa a ser transitivo indireto. Significa o quê? Significa que ele vai pedir um objeto que seja introduzido, encabeçado pela preposição. Então você paga ao funcionário, ao jardineiro e não o jardineiro, como eu ouço demais. Então repare, o mesmo vai ocorrer com perdoar. Eu perdoo o pecado, pecado é coisa, ou eu perdoo ao pecador, porque pecador é uma pessoa. Fomos juntos? Legal. Vamos continuar. Verbo visar. Visar, ele traz consigo
três possibilidades de sentido. Visar no sentido de almejar, de dar visto ou de mirar. Importante é visar no sentido, não há dúvida, visar no sentido de almejar, de desejar. Mas viaja aqui comigo. Quando eu viso com o sentido de almejar, de desejar, o visar, ele pede a preposição a. Exemplo, eu viso ao sucesso do aluno, porque aqui está no sentido de almejar.